Vamos falar agora um pouco sobre a terminologia contábil. Então vamos classificar os termos contábeis relacionados então à gestão de custo. O primeiro termo então está ali, é o gasto. O gasto então seria o sacrifício financeiro para a obtenção de um bem ou serviço. Então, quando a gente fala em sacrifício financeiro, estou falando é algo que custa dinheiro, que custa recursos, e é tudo aquilo que eu gasto para obter um bem ou serviço. Então, esse sacrifício financeiro ele pode ser de forma antecipada, ou seja, eu pagar para receber o bem e serviço depois, à vista, pagar e receber o bem e serviço no momento, ou receber o bem e o serviço para pagar com 30, 60, 90, 120 dias. Então, a gente pode dizer que esse gasto, exemplos de gasto seria gasto com compra de medicamentos, gasto com mão de obra nos hospitais, gasto com a compra de um imobilizado, né? Um raio-x, uma maca, ou qualquer outro gasto que a gente tenha, que é um sacrifício financeiro para obter um bem ou um serviço dentro da área de saúde. Agora, a gente pode classificar os gastos. A gente pode, primeiramente, classificar o gasto como um custo. O gasto classificado como custo é aquele relativo a um bem e serviço também, porém utilizado na produção do serviço em saúde. Então, aí seria o quê? Os insumos e medicamentos, a mão de obra dos médicos e enfermeiros, a depreciação das instalações e equipamentos. Ou seja, tudo aquilo que a gente gasta, consome na execução do serviço de saúde, diretamente no serviço de saúde. Agora, o gasto ainda pode ser classificado como despesa. O gasto classificado como despesa é aquele gasto relativo a um bem ou serviço também, porém ele não está correlacionado, não foi utilizado na produção dos serviços médicos, dos serviços em saúde. Então, esses são aqueles gastos que eu tive na área administrativa, de vendas ou comerciais e na área financeira. Exemplo, então, seria ali comissão dos planos de saúde, juros, salários do pessoal da administração. Então, tudo que é a área administrativa, comercial ou financeira da instituição, a gente então pode chamar isso de despesa. Agora, por que então que nós estamos classificando em custo e despesa? Se você lembrar lá da contabilidade, na demonstração de resultado do exercício, você tinha receita menos custo, chegava no lucro bruto. Depois tinha as despesas comerciais, administrativas e financeiras, para depois chegar no resultado antes do imposto de renda. Lembra disso? Então, é exatamente por isso que a contabilidade separa custo e despesa, para que na hora da apuração, da demonstração de resultado do exercício, a gente tenha esses valores segregados e separados. Bom, mas o gasto ainda pode ser classificado como um investimento. O gasto classificado como investimento é aquele gasto com bem ou serviço que deve ser ativado em função da vida útil, porque vai trazer benefícios por muitos períodos. Exemplo, está aí a nossa imagem. Aí, não sei que aparelho de exames de imagem é esse, pode ser um tomógrafo, né? Claro, isso aí é um investimento que o hospital faz. Por quê? Quando você compra um tomógrafo, você pagar 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão, não sei quanto custa um tomógrafo, eu não posso dizer que esse 1 milhão é gasto desse mês em que foi comprado o tomógrafo. Por quê? Ele vai trazer benefícios e vai gerar receita durante muitos anos. Então, a gente lança isso contabilmente como um ativo não circulante imobilizado. Lembra lá da contabilidade? Então, é um ativo imobilizado. Então, a gente ativa ele para recuperar esse investimento através da depreciação. Então, o momento da aquisição de um móvel, imóvel, um equipamento para a gestão da saúde, a gente chama isso de um investimento. E isso é um ativo imobilizado, que depois a gente recupera esse investimento, lançando a depreciação pelo uso desses equipamentos durante a execução das atividades em saúde. Ok?
Agora, a gente tem que falar também que o gasto pode ser classificado como perda. O gasto classificado como perda seria redução do patrimônio sem qualquer valor em compensação, de retorno. Exemplo, perdas de medicamentos e materiais, que às vezes perderam a validade. Vocês aí têm uma questão também muito importante de perda, que é a glosa médica, né, que seria o não pagamento por parte dos planos de saúde referente a atendimentos e medicamentos, né, e materiais ou taxas cobradas pelas empresas prestadoras. Então, a glosa médica é uma perda muito importante e que a gente precisa trabalhar essa gestão para evitar essa perda, né? Agora, como eu disse que o gasto poderia ser de forma antecipada à vista ou a prazo, todo tipo de gasto, seja ele custo, despesa ou investimento, tem um momento do desembolso. Tem um momento do desembolso. Desembolso, então, seria o quê? A saída do dinheiro. Seria o pagamento resultante de um gasto. Essa informação do desembolso, da saída do dinheiro, é fundamental para a gente trabalhar o fluxo de caixa da instituição em saúde. O fluxo de caixa ele é importantíssimo para que a gente possa fazer a gestão financeira. Então, o desembolso é também uma coisa importante. Agora vamos à classificação dos custos. Primeiro, o que seria custos diretos. Ora, custo direto são os custos que podem ser diretamente apropriados aos produtos ou serviços. Por que eu posso apropriar diretamente? Ora, porque eu sei quanto eu gastei em cada procedimento. Normalmente, quando a gente chega lá no hospital, no pronto atendimento para ser atendido, abre-se então uma ficha de atendimento. Ora, nessa ficha é lançado ali todos os medicamentos e todos os procedimentos que eu obtive ali naquela unidade de saúde. Então, tudo que está lançado ali na ficha é um custo direto daquele atendimento. Então, custo direto é aquilo que eu tenho apontamento, eu sei exatamente quanto eu gastei. Por isso, consigo apropriar diretamente. Diferentemente dos custos indiretos. Os custos indiretos são aqueles que beneficiam toda a produção médica, mas eu não consigo identificar individualmente para cada paciente quanto que foi. Exemplo, uma enfermeira que ficou no pronto atendimento, ajudando lá todos os atendimentos. Ora, eu não consigo colocar na minha ficha de atendimento quantas horas efetivamente aquela enfermeira dedicou. Então, o gasto dessa mão de obra ali do pronto atendimento, que é da enfermeira, eu não consigo aplicá-lo diretamente. Ele vai ter que ser rateado por todos os atendimentos que foram feitos no período. Então, quando eu não tenho a medição, eu não consigo atribuir diretamente, eu preciso então de um critério de rateio. Toda vez que eu precisar de um critério de rateio, a gente classifica isso como indireto. Então eu coloquei como exemplo, aqui embaixo, depreciação, aluguel, supervisão, energia, né, que beneficiam toda a produção médica e eu não consigo individualizar para cada paciente individualmente. Agora, continuando a classificação dos custos, nós temos custo e despesa fixa. O que são os custos e despesas fixas? São aqueles que independem do volume de produção ou atendimentos. É aquele que eu pago independentemente do volume. Exemplo, o aluguel, a supervisão, a segurança do hospital. Ora, independentemente da quantidade de atendimento, esses gastos eu pago todo mês o mesmo valor, independente se teve muito procedimento, muito atendimento ou pouco atendimento. Então a gente chama isso de custo e despesas fixas. Agora, os custos e despesas fixas são aqueles que independem do volume de atendimento. Não importa se eu atendi só 10, 20, 30, 40 ou 80. O valor do aluguel que eu vou pagar por mês é sempre o mesmo. É sempre R$600. Então, graficamente está aí representado. Não importa a quantidade ou o volume de atendimentos. O valor que eu vou pagar é o valor contratado, é o valor por mês que eu vou pagar. Agora, diferentemente dos custos e despesas variáveis. Por quê? No caso dos custos e despesas variáveis, eles variam
de acordo com os procedimentos. Lembra lá do meu procedimento alfa, que eu tinha um gasto de medicamento de R$50? Quanto mais procedimento alfa eu fizer, mais vezes R$100 eu vou gastar. Aí coloquei aqui os materiais diretos consumidos, comissão de vendedores, mão de obra direta seria variável se contratada por hora. Porque se ela for contratada por mês, com a carteira assinada, é um custo fixo, que independe da utilização da mão de obra, todo mês eu tenho que pagar essa mão de obra. Então, mão de obra, a gente só pode classificá-la como variável se eu a contratar por hora. Agora eu posso, então, ter o que a gente chama de custo total. Custo total é exatamente o somatório da participação dos custos fixos mais a participação dos custos variáveis. Somei fixo mais variável, eu tenho, então, o que a gente chama de custo total. Ali nós temos, nessa figura, 100 procedimentos realizados com o custo total. Quanto custou cada um dos 100? É só pegar o custo total, dividir pelo 100, eu tenho o custo unitário de cada procedimento, né? Bom, agora, quando a gente fala na classificação de custo primário seria o somatório das duas coisas básicas de um procedimento, que seria os materiais e medicamentos e a mão de obra direta consumida naquele atendimento. Então, custo primário, materiais e mão de obra. Agora, o custo da produção médica aí envolve todos os recursos. Seria o somatório dos materiais e medicamentos, da mão de obra e de todos os outros custos indiretos da produção médica. O aluguel da sala, o serviço de enfermagem, tudo que eu vou precisar depois ratear, porque eu não tenho como atribuir diretamente a cada atendimento. Então eu chamo eles aí de custos indiretos de fabricação ou de produção ou de atendimentos. Então, MP, ali, custo de produção é igual materiais, né, que seriam os materiais e medicamentos, a mão de obra direta e os custos indiretos dos procedimentos da fabricação. Ok? Bom, resumo das classificações. O resumo das classificações, a gente pode dizer então que o gasto é o sacrifício financeiro para a obtenção de um bem ou serviço. E aí nós começamos a classificar os gastos. Primeiro, classificamos o gasto como custo. O custo seria sacrifício financeiro para a obtenção do bem ou serviço que foi consumido nos procedimentos médicos. Agora, esse custo, do ponto de vista do produto ou do atendimento, ele pode ser de apropriação direta ou apropriação indireta. Direta, se eu tenho a quantificação, o apontamento de quanto eu gastei fazendo, e com isso consigo apropriar diretamente, ou indireto, ou do qual eu vou ter que lançar mão de um critério de rateio para fazer a apropriação. Agora, o custo, quanto ao volume da produção médica, aí ele pode ser fixo, independente de produzir muito ou pouco, o valor que eu vou pagar por mês é sempre o mesmo, ou podem ser variáveis, que varia de acordo com a produção médica. Agora, classificamos também os gastos em despesa. As despesas seriam o sacrifício financeiro para obtenção do bem ou serviço que não foi utilizada na área de produção, mas sim na área administrativa, comercial ou de venda ou financeira. Aí a gente classificou então como despesa. Falamos também que os gastos poderiam ser investimentos, que aí seria o sacrifício financeiro para obtenção de um bem ou serviço que deve ser ativado em função da vida útil. Vai trazer benefícios por muitos e muitos períodos. Aí demos até o exemplo do tomógrafo, tá lembrado? Agora, também o gasto pode ser perda, que seria aquele gasto em que a gente não tem nenhum benefício de retorno. Exemplo, perda de medicamentos por data de validade, as glosas médicas. Então, aqui agora nós temos a classificação de todos os gastos. E agora que nós já entendemos o que é custo, despesa, investimento, o que é custo direto, indireto, fixo e variável, nós vamos para o nosso primeiro desafio. Nós vamos colocar a mão na massa e fazer nossa primeira atividade. No próximo vídeo eu vou explicar o passo a passo de qual atividade é essa
e como nós vamos desenvolver esta atividade. Aguarde.